Oi, gente, tudo certinho? Quero agradecer a Deus por esse momento que a gente vai ter com o pastor Gerson. Cadê o pastor Gerson? Já achei ele aqui. Eita, tem dois Gersons, ó. Essa é a única live do planeta que tem dois Gerson. Eu vou chamar o Ortega para bater um papo. Pastor Gerson, já mandei aqui a solicitação. Esse negócio que a gente está vivendo, né? Uma fase engraçada, né? Essa coisa da tecnologia é um negócio que surpreende. Gerson tá aí. Quem tá mais por aí? Quem tá mais por aí? Pastor Gerson, já mandei aí o link para poder aceitar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um sinal. Se tiver tudo ok. Dá um joinha aí, se estiver ouvindo bem. Oi, Gerson. Quem está aí? A Matéia está aí. Yuri está aí também. Eu estou aqui, estou aqui. Estou em dois locais. Camila. Ah, tem a solicitação aqui, é? Agora. Vamos ver agora. Agora acho que vai. Chegou! Pastor Gerson. E aí? Olha, tudo jóia? Você Esse está negócio de parecendo, tecnologia. você tá parecendo outro, rapaz. Cadê aquele um lá? Algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, a cobertura aqui Você mudou foi tudo? embora. Não está crescendo mais, eu não sei o que Não- está vendo. Pô, mudou a barba, mudou o cabelo, tá menininho, Tirei tudo. tá garotinho. Ficou, tô mais jovem, não tô? Tá, tá. Boa, aí. Acho que eu vou seguir a mesma coisa. Então, Carla vai dizer que deu certo, tá vendo? Pode Foi uma falar boa para ela, ideia, eu achei então. que deu certo, sim. E como é que estão as coisas aí em São Paulo? Tudo sob controle? Bom, né? Debaixo de Deus tá, né? A gente perdeu o controle, mas Deus não, né? É. Não tô nem lendo mais muita coisa não, viu, rapaz? Tô assim, tô orando todo dia, mas não tô olhando muitas coisas não. De vez em quando eu olho quantos casos que tem, quem que foi a favor, quem que foi contra. Eu acho que tá bem tumultuado, né? Tá uma coisa bem... É verdade. A gente está vivendo um tempo estranho, né? Eu acho que quando a televisão, a gente liga a televisão, a gente fica mais doente, começa a dar uma dor no peito, começa a dar uma falta de ar quando a gente liga a televisão. É, é. Tua fé tá toda boa, você começa a ouvir aquelas besteiras todas, você começa a ficar, ih, rapaz, será mesmo? Isso, Será que sim? isso Será que mesmo. não? Não, não dá, não podemos viver assim, não. Desse jeito, não. É Então, verdade. Eu estou aqui, ó, Yuri, sua mãe está aqui, minha mãe está acompanhando eu. que bom. Agora, engraçado é o seguinte, eu não sei muito mexer nas coisas aqui, eu sou marinheiro de segunda viagem, então se eu cometer alguma falha aqui, apagar o que não devia, apertar onde não devia, vocês dão um desconto aí, porque eu estou aprendendo ainda a fazer É, essas coisas. sempre tem uma novidade, né? Já fizeram algumas comigo aí, às vezes dá uns ciricutico no meio, mas depois resolve. Não tem problema, não. É tranquilo. Olha, e como é que tá Miriam, como é que tá Matheus, Pedro, Rafa? O menino tá Tudo bem. firme? O Rafa tá em Curitiba, né? Tá morando lá com a esposa, com a Regi e com o Noah, que é o filhinho deles. Filhinho. O Matheus está em Salvador com a Bruna, né? E com o Levi.
Também, todo mundo, né? Dentro da caverna, encaixotado, as criancinhas, o Levi tem sofrido um pouco com isso aí. Que ele já entende mais, tem É, 3 para 4 anos, ele já fica meio, né? Quer sair. Então, papai, mas esse bicho aí, como é que ele fala? Colora, né, mano? O coronavírus, ele vai fazer mal, eu quero ir ver o vovô, não pode, não sei o que lá e tal. Então, entende, mas para eles é um monstrinho que apareceu aí que não deixa eles fazerem nada. é verdade, é verdade. A criança vê dessa forma. Né? Mas Mas estamos estão firmes bem, aí, graças a Deus, todo mundo firme aí, coisa trabalhando, boa. home office, não sei o quê, mas estão caminhando. Eu voltei ontem para atender os pacientes de acupuntura, né? Já estava Sim, dando, já era 2 meses e meio já. Aí o pessoal fez um esquema lá, tá bem devagarzinho, o pessoal tem medo, a gente está tomando todas as precauções. Ontem eu gastei de lavar minha mão, lavei umas 200 vezes a mão ontem. eu estava hoje, eu e Carla, a gente estava participando de uma reunião aqui pelo Zoom, né, pelo aplicativo, e aí aqui em cima da mesa tem um recipientezão de álcool. E quando eu olhei de lado, estava eu e ela lavando as mãos assim. Eu disse, caramba, a gente está Lava dentro o de casa, a iPhone porta também, fechada, assim. né? A gente está dentro de casa e lavando as mãos com álcool. O negócio Uma neura, cara. Você vira uma é neura, isso né? aí. Uma neura. É isso Mas fiquei aí. com máscara ontem o dia inteiro. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Sem tirar, né? Das 9 da manhã até Sim. às 6 da tarde. Só na hora que eu me fechei na salinha para comer alguma coisa lá. Mas o dia inteiro aquele treco lá, não gostei também, não. Não gostei. É. E vocês da área de medicina aí tem esse, acho que é mais preocupante e ao mesmo assim vocês passam por uma situação de entender mais o que não entende. Eu acho que gera É, um sofre mais, né? sofre mais, fica mais, né, preocupado Acho que a e tal. ignorância às vezes ajuda, né? Às vezes ela É atrapalha, mas tem verdade. vezes que ela ajuda, né? É isso. E a adoração na eclésia, como é que tá? Tá sendo online também? Tá? Nós temos. A gente foi um processo aí, né? Primeiro, quem pregava estava gravando de casa mesmo, e o louvor, nos primeiros domingos da quarentena, o Ivan, não sei se você lembra do Ivan, um cara fortão, alto, ele é muito bom, ele dirigia, tocava violão junto, só. Só que o Sim, som era sei que horrível, né? O som ficava difícil, era difícil para ele isso, também. Então aí isso. nós começamos a ver um monte de gente também e pensamos, ponderamos e resolvemos fazer no prédio, sabe? E só uma meia dúzia de pessoas, fica cada um de máscara, toma direitinho e tal. Isso. E fazer. Nós temos feito as últimas 3, 4 semanas, louvor a gente faz lá. Pregação nós ainda Legal. fizemos algumas com o pregador fazendo de casa mesmo. Aí eu já fiz acho que umas 2 de lá, o Ivan amanhã, pregação. A gente está gravando antes, né? E a Legal. pregação está sendo de lá mesmo. Eu acho que tanto para quem fala como para quem vê, dá um sentimento de casa, né? Eu acho que igreja não é o prédio, Isso. obviamente, mas É isso aí. uma pessoa, sei lá, a pessoa quer ter alguma referência de prédio também, de lugar, né? Onde que nós estamos, como nós somos e tal. É isso aí. Ó, quem entrou aí foi o Fabão agora aí, ó. O Fábio tá acompanhando a gente aí. Fabão? Ah, o Fabião, Fabão, ele me falou, ele Fábio e Edson, viu o anúncio entraram aí. aí. Estão por aí. Fábio Mas Edson. vamos lá. O pessoal quer ouvir sobre adoração. A gente tá. Eu disse, então tem que chamar os tangedores para bater um papo aqui. E só contando um pouco da minha experiência com o pastor Gerson, né? A gente se conheceu, acho que em 2006, se a memória não me engana. Nós tivemos um congresso de louvor e adoração na época. E aí foi quando a gente se aproximou, e aí a gente teve um tempo lá que até hoje marca as pessoas que estiveram naquele lugar, né? E tem aí o quê? Tem 14 anos disso, né? Naquela época eu tinha mais cabelo, a coisa estava Tinha mais, mais mais cabelo. Eu era mais, tinha eu cavanhaque, era tinha mais barba, né? anãozinho. A coisa mudou um pouco, mas por dentro é o mesmo. Se Mas, possível, pastor melhor, né? Gerson, é, Se possível, melhor. é isso aí.
eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente como é que está hoje, como é que você enxerga a adoração nesse tempo todo, né? Você teve a oportunidade de estar próximo aí de tudo que principalmente o Brasil passou na adoração durante esses anos aí, desde a época de Vencedores por Cristo. Eu estava me lembrando do congresso que eu fui lá na Batista da Lagoinha, em 97. O Vencedores tocou 97. lá naquela época. O Expresso Luz tocou naquela época. Puxa, Então, a Expresso gente tem Luz. uma... Expresso Luz. Então, a gente tem um tempo aí longo de adoração. E eu queria saber como é que está hoje a adoração. A gente está do mesmo jeito. Alguns dizem que houve uma piora, outros dizem que houve uma melhora. Como é que você vê isso? Ah, pois é, ontem eu estava numa outra live com o Davi Alves, acho que você não conhece, um irmão queridão daqui de São Paulo, e essa pergunta apareceu também, né? Olha, bom, precisamos primeiro colocar algumas coisas aí. Em primeiro lugar, quem já busca a Deus e já tem fome por Deus, continua fazendo isso, né? Quem não, eu acho que está tendo uma excelente oportunidade de ter aquele tempo que a gente fala tanto, ter o tempo com Deus, sozinho, você e Deus, sem mais ninguém. Bom, agora, se não tinha, agora tem muitas oportunidades, né? Mesmo quem trabalha home office, você trabalha o teu próprio tempo e se vira, né? Quer dizer, e mesmo eu estava vendo ontem também com o Davi, mesmo assim, eu participei nesses tempos de umas lives que diziam que tinha um monte de gente participando, algumas delas sobre missões ou coisa internacional, que tinha um monte de gente até de fora do país. Só que quando chega, por Uhum. exemplo, na hora de você ministrar, você está na tua casinha, você está ou com o teu piano, ou com o teu violãozinho, você não está numa plateia para 50 mil pessoas, você não ouve aplausos, você não ouve, às vezes, uns glória a Deus, que sempre anima também, é bom, mas você não ouve. E daí é você lá e o povo do outro lado, sei lá onde, participando também e recebendo. Então, isso eu tenho achado um exercício absurdamente incrível para quem já diz que vive aquela devoção pessoal com Deus, e para quem não, um baita exercício, porque performance de trás assim de uma câmerazinha dessa, por exemplo, tem pessoas aí que estão participando, eu vejo uns nomes passando, não estou vendo esse povo. Não sei nem se vocês estão fazendo careta porque eu estou falando, né? É verdade. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que Deus permitiu que acontecesse para mexer demais com a gente nesse tempo. Demais. Assim, isso para mim faz muita diferença. Então, eu acho que nesse momento nós estamos assim, nós estamos numa estação assim que Deus permitiu a gente estar. Então, todas as igrejas, as que têm 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil membros, sei lá quanto, e as como a Eclésia, que é bem muito menor que isso, ou outras. Então, eu quero congregar com a igreja porque esse é o meu lugar, porque ali é a parte do corpo de Cristo onde eu quero estar. Eu quero congregar porque eu quero receber deles também, quero compartilhar com eles mesmo que seja dessa forma que nós estamos fazendo, porque eu quero, porque é um povo que eu amo, que faz falta para mim e eu quero estar com eles. Se não for isso, você vai ficar procurando outras lives mais interessantes do que aquela que é do seu próprio grupo, ou você corre o risco também de ficar fraquinho na fé, né? Porque esse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido de quase todo mundo com quem eu converso, e eu, às vezes, passo por uma situação dessa, tem uns dias que você acorda, parece que meio devagarzinho, assim, né? Meio para baixo, pensando na vida, às vezes meio inseguro, poxa, o que vai ser mês que vem? Como é que é, meu Deus do céu, e agora? Então, todo mundo deve ter esses momentos. E também, eu costumo dizer isso também, a frase da gente, se Deus quiser, ela nunca valeu tanto como agora, entendeu? Agora você fala se Deus quiser, mas não é só uma frase, meu amigo, é se Deus quiser mesmo, porque se Deus não quiser, não vai acontecer, ou não vai rolar, não vai.
Agora Então, a gente está tendo também um excelente momento, né, para estar buscando a Deus. Eu creio que sim, o momento de adoração, esse momento de adoração, se ninguém está vendo, né, só é você e Deus, pronto. né, e a gente está vivendo essa fase do like, né, tudo é um like agora, tudo é, a pessoa Teus fica prós e feliz ou contra, né? triste, Teus prós e é, contra. é uma ferramenta, né, uma ferramenta que às vezes acaba, escutava recentemente alguém falar que tinha lá uma quantidade muito grande de like e tinha uns dois ou três lá que estava achando ruim. A pessoa ficou abalada por conta dos dois ou três que estava achando ruim. Então a gente vive essa coisa do muito em função do que os outros falam e não essa relação vertical que a gente está tendo a oportunidade de ter e adoração também, né? Com Adoração no certeza. secreto, não tem, é um desafio, né? A gente, essa coisa do ministrar louvor para uma câmera na sua frente, você não tem o feedback, você não tem tem que ser você com Deus, porque Isso. senão Se não não vai, né? for, vai ser uma performance pura mesmo. Aí é performance total, porque você não vê ninguém, não tem nada, não sente nada, só está tocando, então, meu amigo, tá feio, né? E aí a performance não passa do teto muitas vezes, né? Fica Não. na performance. Agora, como você disse, eu vejo isso como uma excelente oportunidade, entendeu? Porque, como aí, acho que o teu sumiu um Estou vendo, pouquinho, tá me ouvindo? tá tudo bem. Deu uma travadinha o teu. São estações, como a gente vê na Bíblia. Estações nas quais Deus vai trabalhando. Então, essa aqui, para mim, não tenho dúvida, é uma estação na qual Deus está permitindo todas essas coisas que nós estamos conversando aqui, para ver como é que a gente sai dessa estação quando as coisas voltarem a ser igual como antes, eu não sei, acho que nunca mais vai ser, mas quando elas voltarem a acontecer, né? Você sair da tua Isso. casa, ir para o seu trabalho, não sei o quê, vai almoçar no restaurante, né? De noite tem reunião na igreja, você vai ou não vai porque está cansado, ou porque está querendo muito ir. Enfim, quando voltar uma dessas, que vai ter muitas outras possibilidades, né? Como Uhum. também o problema econômico, que realmente esse eu imagino que vai demorar bastante também para acertar, e vai precisar de É um monte de verdade. milagre de Deus na nossa terra. Então, quando chegar nesse outro tempo, eu penso de mim isso, né? Eu preciso ter saído desse aqui de alguma forma aprovado ou evoluído, né? Um pouco melhor com Sim. Deus, mais perto, paradigmas errados serem quebrados e a minha relação com Deus ficar mais otimizada, mais verdadeira, mais transparente, sei lá. E com os irmãos também, né? Com a igreja. Isso. E como é que a gente está de adoração hoje no Brasil? Qual é a sua visão? Eu acho que é, vamos lá, vamos pelo positivo primeiro. Tem muita coisa boa. Eu vejo muitos irmãos queridos, assim, gente que Deus está dando oportunidades. Eu vejo os que são um pouco mais velhos, estou vendo oportunidades de Deus para gente mais nova, que Deus faz cair na graça do povo também e compõe canções que alcançam os jovens. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão também nesses últimos anos. Eu acho que a linguagem musical, ela você precisa saber, talvez como tudo, como quando você escreve um livro, ou o que quer que seja, tentar descobrir qual é o teu público-alvo. Falando em igreja, se a gente está falando de adoração, o público-alvo é a igreja inteira. Mas, falando de você atingir, de repente, essa nova geração que está chegando, com adoração, com princípios cristãos cantados e um monte de coisa, eu tenho visto algumas pessoas que Deus tem tocado. O pessoal mais velho ainda reclama muito até hoje de conteúdo de letra. Isso aí eu ouço Sim. direto. Não vou nem dizer o que eu penso, mas isso eu ouço direto. E então isso é um fato também. Agora,
Nesse ponto eu acho bom. No ponto complicado, bom, a comercialização, que eu não acho errada, ela pode trazer seus perigos também, já faz muito tempo, né, que ela traz perigos. Então, você querer produzir canções e projetos, como você disse, que dê muitos likes. Então, hoje, o auge do cara é, de repente, estourar no Instagram com um vídeo de uma música que ele fez. Isso é o legal, é o que rola, né? De repente, às vezes, nem tanto, que hoje já nem sei se vende CD, quantos CD vende, como é que é o esquema, porque CD também já ficou meio assim por causa do Deezer, né? Por causa do Spotify. Então, todas essas... Eu estava conversando ontem também, tentar analisar esse tempo que a gente está... caiu aqui. Tentar analisar, nesse tempo que a gente está, de uma perspectiva também das transformações que estão acontecendo, sabe? Porque senão a gente fica falando também sempre a mesma coisa. E o mundo que nós vivemos hoje não é o mesmo. Os princípios são o mesmo, o cristianismo é o mesmo. O princípio de perdão, arrependimento, isso aí nada mudou de nada. Mesmo da nossa adoração para com Deus, não mudou nada. Mas, assim, meios de comunicação, formas de se comunicar, e os jovens, as pessoas na igreja, mesmo as criancinhas, os que estão crescendo agora com uma outra cabeça, notícias muito rápido, tudo muito louco, muito doido, como não era antes. Então, tudo isso a gente tem que ponderar também, sabe? E eu fico sempre preocupado com isso. Embora os meios hoje de recursos para essas pessoas também viverem, se elas não trabalham para uma igreja, se o cara não é ministro da igreja e recebe por isso, e vive disso, é um negócio complicado. É um negócio complicado ainda, né? Então, você tem agendas, você depende de agenda, e ofertas, ou cachês, aquela velha história. Tudo isso são implicações que hoje também, quando acabar esse momento da gente, estava falando com a Miriam, ela achou que não, talvez não mude muito, não. A hora que todo mundo puder sair, é possível. Voltam as apresentações, voltam os negócios todos. Até voltar às apresentações, negócios, não, eu não vejo problema. O problema é com que coração nós vamos lá. Aí é que é o negócio, né? Sim. E aí, é um novo momento que a gente vai ter, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer, né? já tem gente... Eu gosto de insistir com isso para não parecer que eu sou o único cara que entende das coisas. Longe de mim isso. Tem muita gente de Deus aí que está fazendo muita diferença já. E isso é muito bom. Isso me alegra. Agora, rapaz, como é que vai ser a reação da própria igreja quando tudo passar? Eu espero que quem já tinha essa visão do a sós com Deus e tudo mais continue, e isso fique mais forte. E quem não, descubra isso. Daí, então, quando ele tiver ou ela tiver em igreja, vai ser uma outra coisa. Nós estamos falando de adoração, né? Quer dizer, eu dei umas escapadas aí, mas então nós estamos falando de música na igreja. Música na igreja. Isso. Então, Tem se falado edificação, muito, comunhão, música na igreja. isso, tem se falado muito, isso tudo tem a ver com adoração, porque é o reflexo, eu tenho que entender que o que eu vou fazer no culto é o reflexo da minha vida durante os outros dias da semana, senão não faz nenhum sentido, né? Esse é um E conceito antigo. Isso não muda. Agora, como você isso vai não expressar muda. isso, é outra história. Né? Perfeito. Eu tenho falado muito, e eu estava ontem conversando até, conversando sobre a visão do profético, a visão do entendimento da direção que Deus dá para a igreja no louvor, na adoração. E ontem a gente falava que isso não tem a ver com idade, não tem a ver... A criança pode profetizar da mesma forma que o adulto. Não há essa presença revelada de Deus, essa presença de Deus, a Shekinah de Deus no lugar, só depende de um coração disposto a isto, né? Então, essa visão do profético, qual a dica que você dá
para quem quer isso. Eu quero mais de Deus, eu estou com sede, estou aqui em casa e eu quero mais de Deus. Eu quero ver o céu se abrir, eu quero o céu juntar à terra, eu quero a presença de Deus revelada aqui. Qual a dica do Gerson Ortega Tangedor? Bom, assim, em primeiro lugar, né, nós temos que ir lá para Coríntios, 1 Coríntios e para Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, onde fala dos dons do Espírito Santo. Então, Deus nos deu os dons para a igreja. Então, tudo que ele deu é para nós nos edificarmos mutuamente, né? Coríntios fala também, se de repente entra uma pessoa lá na reunião, nunca viu ninguém, não sabe de nada, e Deus dá para você uma palavra para ela, e isso vem direto ao encontro dela, isso vai valer mais do que 1000 palavras, às vezes, faladas no púlpito, quando o cara perde a atenção, não está ligado, sei lá. E uma palavra específica, né? Uma palavra de conhecimento pessoal, vai fazer a diferença, depende da vida do cara para sempre. Então é assim que eu creio, para responder a tua pergunta. Eu creio que, através dos dons, eu acho que a música em si, a música cristã, ela é se podemos dizer assim, um facilitador da manifestação do Espírito Santo. Então, quando Deus usa o pessoal que ministra, que canta, que toca, e essas pessoas estão realmente ligadas nele, né, surge aquela atmosfera gostosa, assim, de liberdade, de amor, aonde irmãos, diferentes tipos de irmão fica ruim, diferentes pessoas sentem coisas de Deus e compartilham, né? Na medida que a própria comunidade seja acostumada e aberta para isso, às vezes, no nosso caso, às vezes a gente abre um tempo, você está ministrando, saiu um cântico espiritual lá, você ficou no mesmo tom um tempão tocando, e durante esse tempo aconteceram coisas, né? Ou uma pessoa tem uma visão, o outro tem um versículo, ou tem uma exortação, como diz na palavra também, a mesma coisa. Quando você reúne, tem doutrina, ou tem palavra, ou tem revelação, ou tem cântico, então, é tudo Bíblia, né? E para alguém que queira crescer nisso, eu acho que ele ou ela não vai crescer sozinho. Você vai ter o teu tempo sozinho com Deus, onde você vai buscar ouvir a voz de Deus, né? Deus fala com diferentes pessoas de diferentes maneiras, né? Então, o jeito que ele fala comigo pode não ser o teu. Tem pessoas, às vezes, que ouvem Deus de voz audível. Tem gente que tem sonhos, visões. Tem gente que pega um texto da palavra e ali Deus fala para ela um monte de coisa que ela precisava saber, profeticamente, né? Não só de edificação, mas profético, né? Você já deve ter tido essa experiência também. A gente está procurando um negócio que vai acontecer semana que vem. Aí você pega um texto da Bíblia e o Espírito Santo faz aquilo lá ter a ver com você. Você fala, puxa, sei lá, o versículo às vezes é as bodas de Caná. Você fala, pô, não tem nada a ver. Ali, de repente, o Espírito fala com você e te fala de algo que vai acontecer nessa semana, que tem tudo a ver. Então, assim, né, ficando isso claro, há muitas formas que Deus fala e eu não quero dizer qual é as únicas, né? São muitas. Na nossa área, como a música ela deve liberar e propiciar um ambiente profético, isso acontece comigo, você já deve ter visto, de repente você também tem feito, faz tempo que eu não te vejo ministrar, preciso ver. E acontece comigo, então às vezes eu estou lá tocando, o que você está tocando? A gente está numa canção, mas de repente você fica em 1, 2, 3 acordes. Por quê? Porque a gente é humano também. Então, eu estou tocando lá, estou ministrando, mas Deus está falando comigo, o povo está lá na frente, tem coisa acontecendo, o Espírito Santo quer mostrar coisa. Isso é um só, né, cara? Então você precisa estar muito concentrado no que está acontecendo lá. Assim como toda a sua equipe, né? A gente tem usado uma linguagem, talvez um pouco mais, diriam nos dias de hoje, democrática, no sentido seguinte: todos que estão à frente são ministros, no sentido de são ministrantes, né? Todos têm a mesma responsabilidade. Amém. Não vale esse negócio de ficar jogando a responsabilidade no cara que está dirigindo, e às vezes os músicos ficam na boa, olhando para o céu.
o back vocal, quando não é a hora deles, também fica na boa, tá olhando para um. Não, não tem essa. É todo mundo 100% ligado no que está acontecendo, né? E o entrosamento do grupo também com o líder, que eu procuro fazer isso com o pessoal também, porque outros têm palavras, às vezes, todos têm um compartilhar, tem um versículo, tem alguma coisa, ou até um cântico espiritual. Você está fazendo os acordes, então eu não fico com os olhos fechados o tempo todo, sabe? Eu fico fechado quando é a minha hora, aí eu mando bala, se Deus manda abrir, eu abro também, olho para as pessoas para ver se ele mostra alguma coisa, e depois eu fico de olho na turma que está comigo lá. Porque alguém pode estar tendo alguma coisa de Deus e querendo compartilhar. Isso é Sim. fantástico. É o grupo. O que Todo eu não mundo vejo, junto, né? Na mesma Deus mostra para direção, né? No você. mesmo vento. O que Deus não mostra para mim, Ele mostra para você. Por isso que a gente trabalha junto. Né? Por isso que existe o corpo. Então, essas são formas, eu acho. E estou te falando, espero que o pessoal esteja vendo como isso. Estou falando, gente, bem prático. Isso é prático. Porque na hora do vamos ver lá, na frente de todo mundo, o culto rolando, as coisas acontecendo, e de repente a presença de Deus lá, nós temos que estar esperto, temos que ter uma prática disso em casa para, Deus não é Deus, é da minha cabeça. Então você tem que estar ligado em casa, para na hora você também estar ligado. A sintonia tem que estar acontecendo, né? Senão Deus Tem vai que estar. falar e você vai passar reto na curva e não vai fazer a curva que ele queria, né? Isso, porque às vezes tem gente que é cuidadoso e zeloso e fica com medo de compartilhar porque não tem certeza se realmente Deus está falando ou não. E tem gente que não busca, que não experimenta, que nada, que corre o mesmo risco, que às vezes fala uma coisa da cabeça dele, não tem nada a ver, ou não fica ligado no que está acontecendo, perde. Né? Perde. Eu tenho procurado falar para o pessoal para abrir os olhos espirituais, sabe? Abrir os olhos. A gente precisa abrir. Se nós tivermos tempo próximo com Deus, com certeza Deus vai, eu vou até ousar dizer isso aqui, Deus vai confiar mais em você e Deus vai mostrar mais para você. Porque aí ele sabe que aquilo que ele te mostrar vai ter prática, vai ter uso, né? Vai ser para o bem, vai ser para a prática da vida dos irmãos que estão lá. Responsabilidade, muito é dado, muito é cobrado. É isso, né? Eu costumo dizer que eu tenho aqui, acho que eu já comentei, aqui perto de Recife, né? Tem uma cidade e tem uma pedra lá, uma pedra bem alta, Pedra do Cachorro. Eu vou para lá às vezes escalar, né? Um trecho mais de caminhada e um trecho bem pouquinho de escalada. E eu vou sempre com um amigo, um irmão, e ele é um dos donos lá do local e ele leva a gente para lá. E eu sou capaz de dizer que ele consegue ir para lá de olho fechado. São muitas bifurcações no caminho, muitos caminhos duplos, assim, você tem que ir para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Você anda pelo barro, assim, uma estrada de barro, se não me engano, são 14 quilômetros até chegar nesse lugar. E eu gosto de dizer que só consegue levar alguém para a Pedra do Cachorro quem tem o hábito de ir para lá. Então, se você tem o hábito de ir para... Eu consigo levar alguém lá. Eu conheço gente que consegue levar de olho fechado. Mas se você tem alguém que vai lá uma vez no ano, aí não consegue levar outra pessoa para lá de jeito nenhum. Então, eu tenho dito que é um ensinamento de Deus para adoração. Se você tem um hábito de estar com Deus, se você tem um hábito de estar no Santo dos Santos com o Senhor, na presença dele, você consegue levar outras pessoas para lá, porque você sabe o caminho. Se você não tem o hábito de ir lá, aí vai ser uma aventura. Vai ser uma aventura e aí vai entrar nessas bifurcações aí, e aí pode se chamar uma bifurcação dessa de performance, pode chamar outra bifurcação de forçar a barra do emocional, dar uma profetada, né? Eu brinco dizendo que o cara abre a boca e diz assim, Deus me disse. Você vai falar o quê, cara? Não tem o que falar. Então dá uma profetada, né? É e aí você se perde no caminho e você não chega na presença, né, de Deus, na intimidade com Deus. Eu queria... Você sabe, Fala. No outro ministério que eu estava antes, que eu fiquei 30 e tantos anos lá, a gente tinha reunião de oração toda quarta-feira. E por uns 20 anos, acho 15 ou 20 anos, quarta-feira, primeiro dia de estar lá.
E como eu sendo um dos pastores, muitas vezes eu acabava dirigindo a reunião e ficando lá, e muitas vezes até eu sentia falta de outros irmãos. Sabe como é que é, né? Todo mundo é filho de Deus, mas na hora de conversar com Deus junto com os outros, ninguém caiu, ninguém tem tempo, sei lá o que acontece. Mas acho que em Recife não acontece isso, mas em São Paulo acontece. Então, mas eu estou dizendo isso para dizer, as minhas experiências de quarta-feira e gente do grupo de música que vinha comigo, uns ficavam meio assim, então, depois que os caras entravam no negócio e começavam a ver como é que Deus fazia as coisas, o cara curtia, entendeu? É o que você está dizendo. Você falou isso, eu lembrei de um rapaz que eu estava ajudando. Ele falou, não, eu quero estar com você na quarta para aprender. Então, vem. Aí chegava na quarta, ele via algumas bifurcações para onde que eu ia, entendeu? Ele estava tocando junto comigo e só esperto lá olhando. O que aconteceu? Passadas algumas semanas, ele começou a crescer também. Ele começou a descobrir os caminhos. Ele começou a entrar. E foi muito bem. E eu fiquei feliz da vida. Eu falei, pô, meu discípulozinho aí, o cara tá mandando bala. Rapaz, 20 anos mais novo que eu, 30 anos mais novo, sei lá. Mas ele foi entendendo os caminhos, entendeu? E como é que Deus... Eu falava, olha, agora vamos ficar mais quietinho aqui, é um momento de mais silêncio do que de agito, vamos esperar um pouco, sem medo de ficar sem música. Ele foi vendo as coisas, entendeu? E foi uma experiência fantástica. E para mim, assim, me deu muitas horas de voo e eu achei bom demais. Muito bom. A gente vai ter música também ou vai ser só conversa hoje aqui? Eu vou cantar para vocês uma nova, tá bom? Um cântico novo aí que Deus deu. Fala sobre a voz do pastor. A voz do pastor fala ao meu coração, ela me traz direção, acalma meu ser, me anima a seguir, andar no seu caminho. Eu vou cantar, vê o que vocês acham. Essa aqui vocês não conhecem, mas isso aqui é fruto desse negócio que nós estamos falando aí, de eu querer muito ouvir a Deus, ouvir a voz dele, e aí rolou esse cântico aqui. Pelo menos dá para vocês verem minha cara. Deixa eu ver se está acertado. Estou mais longe, mas dá para ver, né? Tá ótimo. Manda brasa. A voz do pastor fala ao meu coração, ela me traz direção, acalma meu ser, me anima a seguir, andar no seu caminho. A voz do pastor fala ao meu coração, ela traz direção, acalma meu ser, me anima a seguir, andar no seu caminho. Abala os montes, troveja o céu, me cobre de todo mal, me leva a lugares que eu nunca vivi, me dá nova esperança. Seu amor é mais forte do que a própria morte. Seu amor cura minha dor, levanta meu rosto. Seu amor é mais forte do que a própria morte. Seu amor cura minha dor, levanto meu rosto para crer. Liberdade na cruz para viver, coração ardendo por Deus,
presença do Rei dos Reis, a verdade, o caminho e a vida. Seu amor é mais forte que a própria morte. Seu amor cura minha dor, levanto meu rosto. Seu amor é mais forte do que a própria morte. Seu amor cura minha dor, levanto meu rosto para crer. Aí vai, ou você volta ou para aí mesmo. Amém. Pastor, tem que vir em Recife aqui e tocar essas músicas ao vivo aqui, tá? Ô, meu filho. É, isso aí falta guitarra. Mas deu para ter uma ideia. Que bênção. Olha, a gente quer mais, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que meu coração tá cheio nesse sentido. Você falou o exemplo da quarta-feira, que foi lá com alguém. Eu vejo em algumas pessoas, e aí eu vejo na sua vida isso. Eu fui recentemente lá na Batista da Lagoinha, né, do louvor lá. Sim. Quem estava ministrando o louvor foi a Raquel Kerr, filha do Guilherme Kerr, estava por lá. Os meus pessoal, primos, né? Você sabe. Tudo primo. Isso. É tudo da família aí, né? E aí estava o pessoal. Essa menina tem um dom profético, cara. Eu falei com ela outro dia, encontrei com ela um ano atrás. Ela tem algo especial de Deus. Acho que eu já falei antes que você ia falar, né? Desculpa. Não, é isso mesmo. Então, assim... Não, é isso mesmo. A Raquel, é claro, assim, quando eu creio que Deus chama algumas pessoas para isso. Eu creio que tem locais que Deus chama para isso. Quando eu estava lá naquele contexto de louvor, de adoração, aquele momento de louvor, e ela cantou com amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, e foi um mover de Deus tremendo lá naquele lugar. Eu olhei em volta assim, Batista Lagoinha é meio que um círculo assim, né, como se fosse uma arena, né? Eu olhei em volta assim, e eu vi a atmosfera que estava naquele lugar, e eu percebi, depois eu soube o que era, toda a porta que dava entrada lá ao salão, você tinha uma equipe de intercessores. Toda a porta tinha um intercessor, eles ficavam ao redor da gente, assim, e a presença de Deus era algo notório. Eu percebo isso quando eu estou em vários locais, eu percebo isso na minha igreja, eu percebo isso na eclésia, não porque o Gerson Ortega está lá, mas porque pessoas que estão lá também foram ensinadas a isso. É inegável que houve foi gerado fruto a partir de Gerson Ortega. Você tem o Rafa ministrando louvor. Uma vez vocês vieram para cá com o Mateus tocando flautas, enfim, a presença de Deus vem. Você tem a Raquel, filha também. Você tem os filhos do Ademar. Você tem uma geração nova hoje, jovens que buscam vocês para procurar sabedoria, tá? Eu quero saber qual é o segredo. Quero saber qual é o segredo desse negócio. Então, assim, qual é o segredo da gente ter hoje fruto, né? São frutos de pessoas que buscaram a Deus, que investiram. O segredo é Gerson Ortega, o segredo é Miriam aí, que cuidou dos meninos, investiu. Qual é o segredo? Né? Para que a gente possa ter uma continuidade, para que os meus filhos possam entender o que é adoração. É levar na quarta-feira lá na reunião
Uhum. Pois é. É, eu vou te falar da nossa experiência, Yuri. Assim, uma coisa que é muito importante, eu preguei um dia sobre isso também, e fica na minha cabeça direto, é o texto de Deuteronômio que fala sobre você andar com o teu filho, falar com ele das coisas de Deus, quando levantar, ao se deitar, ao caminhar, ao não sei o que lá. Isso é claro que você não vai ficar entuchando Bíblia na cabeça de noite. Atitude, né? É a reação, ou é mesmo a correção. Eu sempre conto que umas histórias aí que eu já pedi perdão para filho meu quando ele tinha 3, 4 anos de idade, Deus me levou a isso, para que a nossa relação não pudesse ficar depois traumatizada. Que a criança pequenininha, ela te protege, porque você é o super-homem. Agora, quando ela vira um adolescente, ela não vai esquecer daquelas coisas que não foram resolvidas, ela vai começar a te olhar de outro jeito. É uma realidade. Então, se não há transparência, não há esse negócio todo, vai chegar uma hora que vai dar pau. Então, eu estou falando isso quanto aos meus filhos. Sim, minha esposa foi fundamental no ensino do caminho para eles. Eu estava mais tempo fora, trabalhando, dando plantão, um monte de coisa. Mas o que ela semeou neles foi, eu costumo dizer que foi 70%. Foi muito, muito importante. Então, daí você tendo uma relação com filhos carnais, né? Eu sei que isso é muito forte o que eu vou falar e depois eu quero explicar e não quero jogar juízo em ninguém, mas a palavra fala que quem pode governar a sua própria casa consegue governar também em outros lugares, né? Amém. Quando a gente tem essa dificuldade, e agora aqui eu quero dar meu voto de amor e de cuidado pelos irmãos que tenham talvez muitas dificuldades com seus filhos, não estou julgando ninguém não, por favor. Você não perdeu sua credibilidade para com Deus. Mas tem uma coisinha aí que seria fantástica se você pudesse ter, que é sua família te apoiando, sua família te abençoando, sua família dando testemunho de quem você é, com suas falhas e suas virtudes. Nesse tempo agora que eu estou no sessentinha, meus filhos já são adultos e casados, eu ouço pessoas falarem, às vezes, gente que eu fico muito tempo sem ver, ou que não me conhece. O cara chega e fala, mas tudo bem, eu já observei tua família, então eu tenho uma ideia de quem você é. Muitas pessoas falam isso. Eu não pergunto, eu não quero saber, não coloco isso para todo mundo ver, mas no meu íntimo, quando eu ouço isso, eu falo, obrigado, Deus. Então, nessa aí, nós demos umas bolas dentro. Então, respondendo a sua pergunta, um aspecto é família. Então, como você vai conseguir, muitas vezes, fazer discípulos e pessoas ficarem próximas de você, se às vezes com seus próprios filhos você não consegue isso? Que são gente, sangue do teu sangue, carne da tua carne, pessoas que você naturalmente já deve amar muito porque eles vieram de você. Se não for, quando vier os filhos espirituais, ou você lidar com pessoas, ou você pregar. Já tive épocas na minha vida que eu era um pregador muito pancada, pela experiência, talvez, do próprio líder que eu tinha, que era um cara muito duro. E eu comecei a pegar algumas coisas dessas dele. E não foi bom. E graças a Deus, vinham algumas pessoas depois conversar comigo e falaram, Gerson, esse que pregou hoje não é você. O que está acontecendo? Sabe, uma palavra de amor, uma palavra que vem de dentro, uma palavra de compaixão e uma palavra de justiça, de clareza, de ensino. Tá bom, mas você me entendeu. Imagino que o pessoal entendeu também. Então, essas coisas aí é que fazem quem a gente é. Eu tenho o Ivan, que é um líder hoje nosso, nós ordenamos pastor, cara fantástico. Quando ele veio estar com a gente, começar a conviver, sabe o que impressionou ele? Olha só, que nas reuniões, às vezes, de igreja, eu sei que você faz isso. E eu quero o líder, quero o responsável, quero o pastor, quero não sei, tocava junto com os demais e outros lideravam. Pô, mas você está lá tocando, já você não está liderando? Eu falei, não, estou suportando os outros para eles chegarem lá também. E eu quero que eles cheguem. E se tiver alguma correção, eu faço depois. Então ele ficou assim, falou, não, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O cara da nossa igreja era sempre o mesmo, era aquele cara. Ou era ele, ou era um outro, e não tinha mais ninguém, não tinha esse negócio. Por que não?
se você está querendo ensinar, passar para os outros o que você tem. Isso. Se isso for uma eventual virtude, ou se alguém vê assim, eu acho que essa eu tenho. Eu não tenho vontade de ficar com tudo para mim, sabe? Não, agora eu sei, eu que manjo das coisas, pá, é comigo aqui. Medo de perder emprego. Não, entendeu? Turma vem, quer aprender? Eu falei, você quer aprender? Vamos lá. Estou aqui para Quer ensinar. aprender? Eu estou aqui para ensinar, é isso aí. É isso Né? aí. Vai ter os teus preços a pagar, mas tá afim? Vamos. Também não vou esconder que tem preço a pagar. Mas, meu amigo, daqui a algum tempo você vai falar muito obrigado. Você vai descobrir uns negócios que você não tinha nem ideia que existiam, né? Da parte de Deus, né? Jesus ensinava no caminho, né? Indo, pegar o Indo. evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos, né? Indo. Né? Então, Indo. não sei se eu respondi, mas isso é uma experiência minha, que eu acho que em vários cons aí é válido. Eu acho que a Bíblia vai comigo Amém. nisso, para que vocês possam caminhar nisso, aqueles que têm essa vontade, aquela disposição. Eu sei que Fábio Deus está dizendo que é testemunha disso aí. Fabião, O né? Que Fábio bom. está dizendo que Fabião, é testemunha disso. Fabião é um cara querido, é 10. Amo muito esse irmão. Muitão. Gerson, a gente tem hoje, eu queria voltar aí para o Gerson Pastor. A gente tem muita gente, né? Pessoas que estão acompanhando essa live, que estão em casa, alguns acompanhados, né? Outros sem ninguém, Tem tá? gente da Eclésia E aí, aí, viu? A tem gente Cris da Eclésia aí Iguanas, o também, que Clebão, tem eu já vi tempo. uns nomes aí. É que não está cruzando Boa, mais para mim aqui, mas eu vi uns nomes da turma lá. Então aí. muito bom. Desculpa, te interromper. Não, isso é bom, isso quer dizer que as ovelhas estão junto com o pastor aí. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão em casa? Eu tenho recentemente estudado muito, né, sobre esse tempo que a gente está vivendo, né, o tempo que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, né, as relações fluidas, você não tem nada sólido, tudo tá fluindo, você não consegue ter solidez, né? As coisas que quebram você não conserta, você simplesmente descarta. E aí, isso tem reflexo na vida da gente. E num tempo de pandemia, de isolamento, em que a gente está em casa só, né? Não tem, assim, o que é que o pastor Gerson diz para essas pessoas que estão sozinhas em casa e que pode ter, de repente, na adoração, um, um mover de Deus, uma presença de Deus nas suas casas. Palavra do pastor Gerson para os que estão em casa. Uhum. Olha, procure, em primeiro lugar, procure entender por que Deus está permitindo que você estar assim. Às vezes você é casado, então tem a esposa junto. Às vezes não, você é viúvo, você é um filho também, mas está morando em outro lugar, está morando sozinho, não é casado. Enfim, eu estou pegando gente jovem, gente idosa, tudo junto. Pense um pouco nessa situação. Por que você está nela? Por exemplo, por que você está sozinho? Você está sozinho porque você perdeu sua esposa? Ou perdeu sua esposa? Eu estou falando de mais fundo, hein? Isso é pai fundo. E aí vai encontrar com Deus e falar, Senhor, tá bom, eu fiquei, ele foi, por exemplo. Eu sinto, talvez eu esteja falando para alguém isso agora. Amém. O que eu faço? Pede para Deus direção, porque eu atendo pacientes, né? Tem uma senhora que eu atendo, ela tem uns 80 e poucos anos, mas ela é muito vívida, muito lúcida, uma mulher assim, muito cabeça, tá, muito inteligente. E ela recentemente ela perdeu uma filha. Eu levei o nome da filha dela para orar na igreja, ela sabe que eu sou cristão, tudo tal, a gente intercedeu. A filha dela tentou se matar e morreu na UTI. 2, 3 semanas depois ela me aparece lá, eu falei, Deus, o que eu vou falar para essa mulher hoje, agora, aqui? Estava quebrada, tadinha, né? Completamente. Uma das coisas, das poucas coisas que vem na minha cabeça, que às vezes o pessoal fala, mas sem profundidade, porque não conhece a Deus, eu falei, olha, minha querida, se a senhora está viva até agora, é porque Deus ainda tem coisa para fazer com a senhora.
Ela se dizia católica, tal, temente a Deus. Ela virou para mim e falou: puxa, doutor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho outras 2 filhas. Eu falei: tá vendo? Eu tenho os meus netos, porque essa filha que se suicidou perdeu, se não me engano, 2 crianças, gente de 8, 10 anos, uma catástrofe, assim, um negócio muito triste. E aí, numa hora dessa, você falou o quê para uma pessoa dessa, ô Yuri? Então, eu compartilhei isso, falei: mas a senhora tem... É verdade, eu ajudo minhas filhas, estou ajudando a pagar a escola dos meus netos. Eles vêm em casa, eu converso com eles. Então, eu falei: bom, resumindo, busque a motivação, o propósito para a tua vida. Se você está passando esse tempo agora assim, tem um propósito. Se você conhece Jesus, ele não te abandonou. Então tem propósito nisso. E a gente não pode, ó, você vê, bobeou, nós já passamos 70 dias nessa história. Pode ser, talvez não, talvez sim, mas de repente mais 3 semanas, sei lá o quê, começa a mudar tudo de novo. E você começa a ter que ir para o teu trabalho, ou você começa a ter coisas que são boas, que são necessárias, mas que ocupam o teu tempo, e você vai começar a jogar nelas de novo a tua atenção, e aquilo que Deus queria falar com você ficou lá para trás e você não resolveu. Então, eu vejo muito isso nesse... Então, use esse seu tempo de solitude, não de solidão, mas de solitude, para você ir mais atrás de Deus, sabe? Chora na presença de Deus, faz pergunta para Deus, conversa com Ele, pede resposta para Ele, acorda de madrugada e vai lá para a sala e fica lá. Não está com sono, perdeu o sono, vai para a sala orar, vai falar com Deus, sabe? Amém. Essa onda de desespero e que a televisão também faz, e essa neura, e esse negócio, vai acabar o mundo, vai morrer todo mundo, não pode nem respirar na rua, senão eu vou pegar o tal do bicho. Não, isso não é de Deus, tá? Estou falando de condições que são Amém. científicas, que a gente tem que tomar conta, e coisas que são simplesmente terror e desespero. Não pode ser assim. Não acredito nisso, sabe? Pastor Gerson, a gente está indo para o final aqui do tempo, o instante passou essa 1 hora, que bênção. Que bom. Eu quero agradecer esse tempo. Isso daqui foi uma conversa sobre adoração, não, isso foi uma conversa sobre vida, É verdade. sobre... Fugida. Mas adoração é Não, servir, cara. Né? eu creio que Deus, ele, foi o que eu falei, né? Deus direcionaria aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, e tem sido um tempo de Deus. Eu quero te agradecer, louvar pela tua vida, pela vida dos meninos de Miriam. A gente está feliz com esse tempo. Eu quero agradecer por você ter essa disponibilidade com a gente. Um prazer. Manda outra, que a gente pode tentar de novo, não tem problema. Vai ser um prazer. Amém. Vai cortar a qualquer momento. Grande abraço. A gente queria agradecer a todo mundo que participou aí. Verdade. Quem sabe a gente não tenha rapidamente um outro encontro aí. Eu quero um abraço grande aí para todo mundo e dizer que você é um cara que me inspira. Me manda um feedback do povo aí, tá? Eu quero saber, por favor. Eita, Fábio está dizendo que não deu tempo de tocar quanto a mim, ó. Sério? Ficou aí. Vou tocando, se cortar, cortou, tá bom? Vai. Então segue aí, vai quanto a mim. Amo vocês. Chega, canta mais perto aí, a voz ficou baixa da outra vez. Ficou baixa, né? Eu vou abaixar o piano aqui, vamos ver. Ficou um pouquinho mais perto. Vamos ver se agora vai. Quanto a mim, perfeito. Bom estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor para me guiar com tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Tu és a força do meu coração, segura
seguras a minha mão, és minha